Oi, oi pessoal, tudo beleza? Estou eu aqui de novo, professor Marcos Ital, gravando mais uma vez para a Academia do R. Esse canal no qual nós temos como objetivo central trazer muito conteúdo bacana, útil, prático, sobre a linguagem R para todo mundo, desde as pessoas que não sabem absolutamente nada e estão começando a aprender, até as pessoas que já estão avançando mais no aprendizado dessa ferramenta incrível que é o R. Então tá, bora lá. Antes de eu me esquecer, se você ainda não acompanha os nossos canais, aproveita, para tudo, dá uma pausa no vídeo, curta os nossos canais, ative notificações para você seguir, poder acompanhar todas as nossas novidades, belezinha? Mas agora, vamos ao que interessa. Eu estou aqui com o RStudio aberto, mas na verdade eu estou com outras coisas abertas aqui, duas versões do R, como vocês podem ver, e ainda, só para relembrar rapidamente, a página principal do R e do RStudio. O que acontece, gente? Vou ficar por enquanto com essa telinha aqui do meu lado enquanto eu inicio a minha fala. Em um dos vídeos anteriores, eu tentei dar as instruções básicas para vocês de como baixar o RStudio e poder instalar. Não é muito complicado, mas ainda assim eu achei bem interessante e bem relevante gravar um vídeo sobre isso. Agora, nesse novo vídeo, o que eu queria fazer? Eu queria conversar um pouquinho e ao mesmo tempo mostrar, por isso eu deixei tudo aberto, sobre as questões relacionadas a versões desses programas. Porque sempre surgem muitas dúvidas, e isso é bem comum em quem está iniciando, mas mesmo usuários que já estão no R há um tempo, eles às vezes ficam com dúvidas sobre o que significam os números das versões do R, como eu me guio por esses números para saber se eu deveria ou não instalar uma nova versão uma vez que ela sai. Coincidentemente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, olha que legal. A versão mais nova que eu tenho instalada no R do meu computador é o R 4.0.3. E se a gente olhar a página principal do R, vocês vão ver que foi lançado o 4.R foi triste, a 4.0.4. Então eu posso me usar como exemplo. Vocês poderiam perguntar, Marcos, você que está usando o R aí há um tempão, ensinando e tudo mais, você vai instalar a versão mais nova? Você vai atualizar? A primeira resposta que eu dou, a resposta curta, é não, ainda não. Mas agora eu quero me explicar. O que acontece? A primeira coisa importante para a gente entender, e eu devo ter falado isso no vídeo anterior, mas é legal dar uma reforçada, é esse sistema, que é um sistema bem comum em softwares de 3 números, 4.0.4. E eu deixei aberto para vocês, aqui, como eu disse, duas versões. Eu tenho a 4.0.3, mas eu tenho uma versão anterior, que é a 3.6.1. E aí, isso tudo vai ter a ver com o nosso papo aqui. Então, segurem aí, vamos lá. A questão dessa numeração das versões, eu vou voltar aqui para a página. Ela é lida mais ou menos assim. O primeiro número é o principal, indica a grande versão. Então, quando o R transitou, e isso ainda é recente para a gente que usa, da versão 3 ponto alguma coisa para a versão 4 ponto alguma coisa, isso significa grandes mudanças. Isso significa que você automaticamente tem que atualizar? Calma, eu vou propor um caminho do meio quando uma grande versão é lançada, mas eu falo isso já. Mas a questão da grande versão é que tem grandes modificações, então não faz sentido você ficar parado numa versão anterior, então ficar parado na versão 3 quando tem a versão 4. Mas eu vou mostrar para vocês que, diferente de um software normal, onde você faz atualizações e substitui a anterior, no R é possível ter isso que eu tenho. Na verdade, ele automaticamente é previsto para isso, duas versões ou mais paralelamente instaladas no seu computador, e você pode, inclusive, como eu estou mostrando, abrir as duas ao mesmo tempo. Então, normalmente, quando tem essa grande mudança de versão, você quer a versão mais nova, apesar de poder ser interessante ter a versão anterior por um tempinho, talvez, no seu computador, e eu já explico mais por quê. O segundo número, ele é uma coisa intermediária, como, intuitivamente a gente deve pensar. Ele significa que se acumularam várias pequenas modificações que têm a ver com o último número, e essas pequenas modificações, então, estão numa nova versão, e é recomendado que você passe a usar essa versão mais nova.
Já o último número, ele está indicando pequenas modificações. E pela minha experiência própria, o que eu digo para você? Por que a minha resposta curta foi: não, por enquanto eu não vou atualizar? Pelo seguinte, para o usuário comum, que está usando o R no dia a dia para fazer análise e não está desenvolvendo, do tipo... O que é uma pessoa que está desenvolvendo? Ela está criando pacotes para o R, ou ela está modificando o R, sabe? Fazendo coisas mais avançadas nesse sentido. Essa seria um usuário que não seria o usuário comum, digamos. O usuário comum, ele usa o R no dia a dia, como eu, por exemplo. Mesmo que seja um usuário que já sabe muito. Mas eu ainda me considero um usuário comum. O que eu quero dizer com isso? Ora, eu tenho o R para fazer análise de dados, para dar aula, para trabalhar em vários projetos diferentes, mas eu não estou desenvolvendo coisas para o R. Para nós, usuários comuns, essa última mudança, então, por exemplo, do 4.0.3 para o 4.0.4, ela é de uma relevância baixíssima. Então, eu não me sinto pressionado agora a instalar a versão mais nova para substituir a que eu tenho, porque isso pode ser importante, porque eu sei que, para mim, isso vai ser praticamente irrelevante. Se eu quiser, eu posso... Deixa eu ver se é aqui direto nesse link ele vai trazer isso. Depois a gente olha isso, mas o R ele sempre traz... Deixa eu clicar aqui no link para ver para onde ele vai me direcionar. Não, aqui não é um bom lugar. Mas ele sempre traz informações sobre o que há de novo. Então, se você está inseguro ou insegura, você até pode olhar as informações do que veio de novo nessa nova versão, porque de repente você pode achar que tem algo interessante. Mas eu diria que praticamente todas as vezes o usuário comum não precisa se preocupar em instalar uma nova versão quando o último número muda. Ele muda 1, muda 2, muda 3, eu ainda não estou preocupado. Se ele mudar muito ou se o número do meio mudar, então quando eu for a 4.1. alguma coisa, aí eu já acho relevante atualizar. Beleza? Então essa é a primeira instrução geral. Agora deixa eu falar sobre uma coisa. Eu mencionei que eu mostrei para vocês que eu tenho duas versões e eu falei que isso pode ser relevante e que quando tem uma grande mudança de versão, pode ser bem legal manter uma versão anterior. O que acontece quando a gente baixa e instala o R? Não sei se vocês já repararam, mas para quem já tem o R instalado e já passou por mais de uma versão, se eu fizer o download agora da versão 4.0.4 instalar no meu computador, o meu computador vai continuar tendo a versão 3.6.1, que eu já tinha, e a 4.0.3. O R não vai automaticamente, então, atualizar. Não é assim que funciona. E isso é muito legal. Por quê? Porque o exemplo que eu dei da versão 3 para a versão 4 envolve uma mudança que afetou muitas pessoas que estão usando o R no dia a dia. Essa mudança ela teve a ver com a forma como o R lê dados externos e lê certos tipos de dados. Então, destrinchando isso em palavras mais simples, quando eu leio lá o meu arquivo do Excel ou alguma coisa assim e levo os dados para dentro do R, teve uma mudança na forma como o R4 em diante lê em relação a 3 e anteriores leem. Então, algumas coisas que as pessoas já usavam antes, por exemplo, eu tinha um script que fazia, eu sempre usava ele como base para ler um arquivo de dados na versão 3. qualquer coisa. E de repente, quando foi para a versão 4, aquele script parou de funcionar direito. Tem um probleminha que eu tenho que ajustar. Essa questão de ter versões anteriores e versões novas, elas podem nos ajudar na transição. Às vezes eu posso ter um script enorme, de uma análise super complexa, e eu preciso rodar ele todo de novo. Quando eu criei esse script, digamos que eu estava na versão 3.6.1. E aí, hoje em dia, eu tenho a versão 4.0.3, e quando eu tento rodar aquele script, ele dá erro. E eu ainda não consegui identificar direito, mas eu lembro que antes o script rodava. Então, o que eu posso fazer? Aí depende do contexto. Qual é o contexto ideal? Atualizar o meu script para ele ficar joinha para a versão nova. Mas, no momento, por exemplo, de pressão, nossa, não, mas eu posso fazer isso depois, agora eu estou com pressa. O que eu faço? Eu mantenho a versão anterior e rodo com ela. Então, uma dica é essa. Todas as vezes que você tiver uma grande mudança de versão, eu recomendo que você instale sim a versão mais nova e comece a usá-la. A próxima vai ser a 5. Eu não sei, devem levar alguns anos para que a 5 seja lançada.
Mas quando sair uma versão 5, instale, mas mantenha a 4 por um tempinho no seu computador. Se você está hoje com a versão 3 e você ainda não atualizou para 4, instale a 4, comece a usar. Mas se você tiver problemas com coisas que você já tinha pronta, você pode rodar na versão anterior. Se você não tem esses problemas, você migra de vez para 4. Você pode manter a versão 3 ponto alguma coisa um tempinho no seu computador. Essa é a beleza da coisa. Como que eu faço caso eu tenha instalado a versão mais nova e apagado, desinstalado as anteriores no meu computador? Eu venho aqui no download, né, em CRAN, eu escolho o servidor, normalmente eu vou no primeiro, no cloud, tá bom? Eu vou para o meu sistema operacional, no meu caso eu estou indo para Windows, eu vou em Base, que é, né, o RBase, só que aí você tem o seguinte, aqui ó, novos features, né? Então se você quiser, abre numa nova janela. O que veio na versão mais nova do R? Ele vai falar aqui. É possível que seja técnico demais e talvez você leia e fale, o quê? Não entendi nada. Se for o caso, você ignora. Mas se você quiser, você pode tentar ler. Mas, olha que legal, você tem aqui, nessa mesma página, cadê? Ó, Previous Release. Tá vendo aqui, ó? Se você clicar aqui, você vai ter um monte de edições anteriores. Então, se por acaso você está na versão 4.0. alguma coisa e você só depois de desinstalar uma versão anterior descobriu que alguns scripts seus se quebraram e você não está sabendo como corrigir, você prefere só rodar ele na versão anterior, você vem aqui e baixa, por exemplo, a 3.6.3, que é a última edição da versão 3 do R. E aí você vai ter as duas instaladas simultaneamente no seu computador. No meu caso, deixa eu ir para minha área de trabalho. Tá aqui, ó, eu tenho um ícone para cada um. Marcos, e se eu já uso o RStudio? Primeira coisa para saber é que o RStudio é diferente. Versões do RStudio desinstalam a anterior, mas isso não é um problema, porque o RStudio ele abre uma versão do R no meu computador, tá certo? Então, o RStudio, dentro dele, roda o R. Então, em relação a versões do RStudio, você pode vir no Help, clicar em About, terceira opção. Aí o meu, por exemplo, é 1.4.1103. Ok, 1.4.1103. Deixa eu ir olhar aqui em download se essa é a versão mais nova. Eu acho que é. Tá? No caso do RStudio, eu recomendo sempre estar com a mais nova. Eu vou na página de download e está aqui, 1.4.1103. Então eu não preciso atualizar. Se você baixar isso e instalar no seu computador, ele apaga a anterior, mas isso não é um problema. Para o RStudio não faz sentido ter versões anteriores, tá? Só que como que o RStudio decide qual versão do R abrir? Se você nunca fez nada nesse sentido, quando você abre o RStudio, ele abre o quê? A versão mais nova do R. Mas olha que legal, você pode vir em Tools, Global Options, e aqui, ó, R Sessions, R Version, tá vendo? Você pode clicar em Change, e aí você pode usar essa abinha aqui, ó, esse botãozinho. Escolha uma versão específica do R. E aí você pode, como no meu exemplo, abrir, se você precisar, o R 3.6.1. Se você abre o R 3.6.1 no seu computador, aí ele vai recarregar o RStudio e vai abrir o RStudio com aquela versão anterior. Então, se você não usa o R puro mais, você só usa o RStudio, você pode também pedir para ele ler uma versão anterior do R. E toda vez que você precisar alternar, você vai lá no Tools. Legal? Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você que está assistindo esse vídeo é um usuário muito iniciante e ainda está muito perdido em relação a isso, relaxa. Esse vídeo ele ainda não é para você. Ele vai ser em breve, no momento que você avançar um pouquinho. E um dos nossos objetivos aqui na Academia do R é ajudar vocês a avançarem. Seja avançar um pouquinho ou avançar um montão. A ideia é que é avançar um montão, só que passo a passo. Então não se preocupe, tá bom? Esse vídeo ele é muito voltado para quem já está usando o R há algum tempinho, pelo menos. Uma coisa que eu quero reforçar é que é muito interessante que quando tem uma nova grande versão, como a versão 4, que substituiu a versão 3 há algum tempo atrás, é que vocês migrem e comecem a criar as coisas para a versão mais nova. Agora,
tem a possibilidade de usar a versão anterior para rodar scripts antigos, isso é legal, pode se aproveitar disso, mas com o tempo tente fazer a migração completa, corrigir os scripts antigos, atualizar o que for necessário na medida que você entender o que mudou, e com o tempo passar a usar só a versão mais nova. Ficar preso em versões anteriores pode gerar outros problemas de incompatibilidade, os pacotes vão sendo atualizados e tudo mais, e com o tempo isso não é um hábito legal. Então, lembrem-se, usar a versão anterior é interessante para alguns momentos, para solucionar alguns problemas, mas não para o médio e longo prazo, tá bom? Esse é um recado importante que eu queria deixar. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vai ter muito mais material aqui para vocês na Academia do R, inclusive coisas práticas de uso do R, para quem está, por enquanto, acompanhando apenas esses vídeos relacionados à instalação, versão e tudo mais. Não se preocupe, vamos ter muito mais material e eu espero que vocês curtam. Então reforço o meu pedido aí, curtam os nossos materiais, nossos vídeos, nossas postagens e assinem os nossos canais, assim vocês ficam por dentro para tudo que há de novo aqui na Academia do R, beleza? Então é isso aí, galera, grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!